A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é Maria Carolina Raimann e nós estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar e doa a quem doer. E a cooperadora de hoje, que nós temos a graça de receber aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, é a minha amiga Jeane Vieira, esposa do Jonas, que esteve aqui há um tempo atrás, já fez um programa conosco. Tudo bem, Jeane? Tudo bem, Maria Carolina. A paz de Jesus para você e para Amém. todos os ouvintes. Amém. Você pode me chamar de Carol, né? Por favor. Tá certo, Carol. Eu agradeço o convite, que vocês nos fizeram, fizeram a mim. E é um prazer participar e colaborar, com esse programa. Muito bem, que bom. E, Jeane, fala um pouquinho mais sobre você, com que você trabalha, se você estuda, enfim, fica à vontade, amiga. Bom, como já foi falado, meu nome é Jeane, eu tenho 36 anos, sou esposa do Jonas, até no último dia 10 nós completamos 7 anos de casado. Ai, que lindo! 7 anos. 7 anos, isso. A gente ainda não tem filhos, nós estamos esperando aí esse presente de Deus, mas é uma graça, já esse tempo de casado, agradeço a Deus por esse tempo. Eu sou formada em contabilidade, sou graduada em contabilidade, tenho mestrado em administração. Ambos eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Já fui contadora, já trabalhei em escritório, como contadora, já fui professora universitária, já fui contadora de uma prefeitura. Atualmente eu trabalho pela internet, via acesso remoto, dou assessoria a um escritório de contabilidade, em Florianópolis. E paralelamente, sou dona de casa e também faço a vida de concurseira, tenho uma vida de concurseira aí. Que bom, muito legal. E, se possível, Jeane, eu sei, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a tua experiência na comunidade Shalom. Bom, a experiência com a comunidade Shalom faz um tempinho aí atrás que se deu, mas eu já participava da igreja fazia um tempo já. Até os meus 12 anos eu vivi como boa parte dos católicos, frequentava a igreja de vez em quando, ia à missa de vez em quando, fazia catequese, mas até cedo relativamente em relação aos demais, Sim. Eu tive uma experiência de participar de um encontro de jovens da Renovação Carismática Católica aos 12 anos, e a partir dali a participação na igreja ela passou a ser mais frequente, Em 93, aos 13, a gente iniciou o grupo de jovens Emanuel em Balneário Camboriú, que era a cidade que eu morava na época, e era bastante intenso, finais de semana, estava sempre na igreja, no grupo de jovens, e fiquei até 98 em Balneário, que foi o ano que eu, em 98, me mudei para Florianópolis, porque eu tinha feito vestibular para federal e tinha passado, tive que me mudar, e de 98... Fiquei até 2009 em Florianópolis, Então, lá em Florianópolis, eu me engajei nos grupos de oração universitário, Em 2004, a comunidade católica Shalom abriu uma casa de missão em Florianópolis. E quando eu fiquei sabendo, achei muito legal aquilo, Porque desde o tempo que eu comecei a participar da igreja, a gente conhecia as comunidades de vida, como Canção Nova, como Comunidade Shalom. E eu achava muito bacana, o fato de ter uma comunidade dessas, mais conhecidas, próximos da gente, Então, mas ficou por isso, achei que legal, uma comunidade de vida perto da gente, mas ficou nisso aí. Eu até recebi convites para participar, para conhecer a casa,
Mas eu sempre tinha aquela desculpa, né? Não tenho tempo, né? Tenho tanta coisa para fazer, enfim. E assim foi, né? Ainda em Florianópolis, no ano de 2007, eu fui responsável por organizar uma excursão para a Canção Nova, para a celebração dos 40 anos da Renovação Carismática. E lá acabei reencontrando o Jonas. Reencontrando porque eu já conhecia ele de encontros da própria renovação, assim, né? Imagina, um encontro com tanta gente, você reencontrou ele, lógico. Assim. E assim, a gente até então era só conhecido, né? Mas a partir dali surgiu um interesse mútuo e a gente começou, depois daquele evento, depois de um tempinho, a gente começou a conversar e começamos a namorar. E em 2009 nos casamos. Que legal. E aí acabei vindo morar para Itajaí, né? Porque o Jonas era daqui, tinha mais raízes aqui em Itajaí, a gente acabou vindo para cá. Mas tinha um padrinho de casamento nosso que frequentava a comunidade Shalom. E ele, de vez em quando, nos convidava para participar da comunidade. E a gente, assim, como eu tinha aquele vínculo lá em Florianópolis dos amigos que ficaram, as minhas irmãs também moram para lá, né? Tenho tias. Então, de vez em quando, a gente ia para Florianópolis. E quando a gente participava das missas lá na comunidade Shalom. E aí foi quando eu fui conhecer a casa, a missão da comunidade Shalom em Florianópolis, né? E acabei a gente fazer essas participações esporádicas e tal. E em janeiro de 2012, durante um show do Missionário Shalom, da banda, que é da comunidade, né? Eles fizeram um show na comunidade Vinoleiro, ali em Governador Celso Ramos. E a gente foi participar, porque já tinha um pouquinho mais, já conhecia algumas pessoas da comunidade e tal. Resolvemos participar de lá. E nesse dia, eu senti algo diferente em relação à comunidade. Algo que me pedia para conhecer um pouco mais dela. E recebi um folder divulgando o vocacional aberto da comunidade, que seria em março. E em março daquele ano, estávamos eu e o Jonas fazendo vocacional aberto da comunidade Shalom. Participamos do dia e tal, fizemos o plantão vocacional no final do dia. E eu, assim, não tinha nenhuma expectativa de fazer caminho numa comunidade. Só que depois, passado esse evento, um mês depois, mais ou menos, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha ingressado no grupo vocacional daquele ano de 2012. E eu fiquei meio perdida, meio assustada, porque somente eu tinha ingressado no grupo vocacional. O Jonas não. Então, para mim, era meio loucura eu, casada, ir sozinha fazer um caminho vocacional. Né? Mas a vocação ela é individual. Então, acolhi aquilo meio assim, meio perdida, né, um pouco. Mas resolvi realmente fazer aquele ano de vocacional. Foi desafiante, porque havia distância, uma vez por mês eu tinha que participar dos encontros vocacionais, mas também tinha a vivência comunitária, né, que a gente é chamado a estar em comunidade, participar das missas lá, a participar dos encontros que a comunidade promove, a também servir, ajudar nos encontros. Graças a Deus, por graça de Deus, né, eu tinha um marido muito companheiro, porque ele ia até lá, passava o dia comigo, embora não estivesse no vocacional. Em uma comunidade também que acolhia as minhas limitações, tinha uma acompanhadora que rezava por mim diante das minhas dificuldades. Consegui viver um bom ano vocacional. Inclusive, depois do retiro final, que a gente faz um retiro final, eu senti que eu deveria mandar uma carta pedindo ingresso na comunidade de aliança. E mandei. Mas a comunidade, no seu discernimento, percebeu que eu precisava viver mais um ano. A distância era uma coisa que eles sentiam, que era uma coisa difícil para mim, né? Foi o retorno que eu recebi da comunidade. E assim foi. O ano de 2013 vivi novamente o vocacional da comunidade Shalom. Mas foi mais difícil para mim, assim, a questão da distância ficou mais forte, as minhas limitações também, né? E fui percebendo que eu precisava esperar, aguardar, né? Eu sou grata a Deus por esse tempo que eu vivi lá, essa experiência na comunidade me tirou muito das minhas
seguranças, da frieza espiritual, porque depois que nós nos casamos, a gente ficou meio distante, meio se achando ainda na vida de casal, e a vida na igreja tinha ficado um pouco esquecida. Então, foi um resgate de Deus. Eu digo que, mesmo que não tendo ingressado na comunidade, aquilo foi muito importante, né, para minha vida espiritual, para o meu crescimento, para o meu relacionamento com Deus. Certo. E o importante é que você também não ficou alheia, né, Giane? Quando você sentiu, né, no coração aquela vontade, você foi, né, e participou desse ano e tudo mais. Isso. E a Giane, pessoal, ela tem uma condição bastante especial em relação à sua alimentação, porque ela é celíaca. E eu acredito que muitos dos nossos ouvintes têm curiosidade para saber um pouco mais sobre esse assunto. Pelo menos eu tinha, né? E ainda tenho. Então, Giane, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Bom, doença celíaca, até eu ter ela, eu não fazia a menor ideia do que era, assim como a maioria das pessoas, acredito. Bom, o que é a doença celíaca? A doença celíaca ela se caracteriza por uma intolerância permanente ao glúten em pessoas que são geneticamente predispostas. O que é esse conceito, vamos dizer assim, né? Eu vou tentar explicar melhor, dividir ele em partes, vamos por partes, né? O que quer dizer uma intolerância permanente? A intolerância quer dizer que o organismo dos celíacos, ele não consegue processar o glúten como um alimento. Para o organismo do celíaco, o glúten é um agente invasor e não um alimento. E isso é uma condição para a vida inteira. O que é o glúten? O glúten é uma proteína que se encontra nos seguintes cereais: no trigo, no centeio, na cevada e nos derivados da cevada, como o malte. E no Brasil, a aveia também é considerada com glúten, porque ela é contaminada no processo de produção e colheita. Então, no Brasil, infelizmente, a aveia também ela tem glúten, né? Não é segura para o celíaco. E o que é esse ser geneticamente predisposto? Quer dizer que a doença celíaca é uma doença genética. Então, a pessoa nasce com o gene da doença, né? Ele pode desenvolver a intolerância ao glúten ou não. E esse desenvolvimento, o desencadear da doença, pode ser na infância, na adolescência, idade adulta ou até na velhice. Pode ser que a pessoa... Depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa e também se diz que da quantidade de glúten que ela ingere, né? Quanto que o glúten vai começar a agredir o organismo dela. Né? E o que acontece com o celíaco quando ele ingere o glúten? Né? Talvez isso é o mais importante para a gente entender, para ver a gravidade de fato dessa doença. Como foi falado, o glúten para o celíaco não é reconhecido como alimento, mas como um agente invasor. Então, o que acontece quando o celíaco ingere o glúten? O próprio organismo do celíaco produz anticorpos para combater o glúten, né? Como se tivesse que matar o glúten. Porém, o glúten é um alimento e os anticorpos, eles não matam o glúten. Eles acabam gerando uma inflamação no intestino do celíaco, né? Essa inflamação, ela atrofia as vilosidades que existem dentro do intestino delgado, né? Que é a primeira parte ali do intestino, o que é chamada como duodeno também, essa partezinha, né? Ela fica atrofiada e inflamada. É isso que os anticorpos acabam fazendo. É conhecida também, é chamada de uma doença autoimune, é uma das doenças autoimunes, que é aquele tipo de doença que o próprio organismo gera o prejuízo, né, para si mesmo. Bem, a atrofia dessas vilosidades faz com que o celíaco perca a capacidade de absorver o nutriente dos alimentos. Não só do glúten, no caso, mas de todos os alimentos. Porque o glúten é o que vai o intestino. Ele vai disparar a reação dos anticorpos. Os anticorpos vão danificar o duodeno, atrofiando essas vilosidades. E ao atrofiar essas vilosidades elas são responsáveis no organismo para que ele absorva o nutriente.
com elas inflamadas, atrofiadas, o celíaco não tem essa absorção normal do nutriente. Então, ele vai se tornando uma pessoa desnutrida. Tanto que muitos celíacos não têm sintomas característicos da doença, que às vezes é uma diarreia crônica, ou às vezes até uma prisão de ventre, ou anemia profunda. Tem várias doenças que são derivadas da doença celíaca, mas são derivadas porque o organismo está desnutrido e não consegue absorver o que o organismo precisa. Sim. Né? Então, assim, a pessoa vai tendo outras doenças, né? Vai ficando doente de outras coisas. Muitas vezes a pessoa descobre a doença celíaca porque se descobriu anêmica com uma anemia incurável. E aí vai investigar mais a fundo. Se o médico é atencioso, ele vai descobrir que ele, na verdade, é um celíaco, está ingerindo glúten e o organismo dele está prejudicado na absorção do ferro. Né? Então, esse é o grande prejuízo para o celíaco. E a constante inflamação dessa região favorece também o desenvolvimento de um câncer no intestino, que é para nós talvez a maior preocupação para nós celíacos, né? Então, todo cuidado com a alimentação, porque não é apenas não consumir o alimento sem glúten. O celíaco também tem cuidado, uma tal chamada contaminação cruzada, que para nós é mais desafiante, porque o alimento sem glúten não pode ser produzido com alimentos que contenham glúten, porque senão ele é contaminado. Nem com utensílios e eletrodomésticos que são usados também para alimentos com glúten, que também acaba contaminando o alimento, porque nós podemos ingerir uma pequeníssima porção de glúten, depois nós vamos falar mais adiante, mas ela é muito pequena. Então, nós, na verdade, não podemos comer o glúten. Essa pequena, que é até 10 ppm, né, que é partes por milhão, ela é insignificante. Então, nós não devemos cuidar, na verdade, da contaminação. E então, sempre, né? Você cuida até com relação, assim, ao copo que você usa em casa, os seus utensílios, também se refere a isso? Também, assim, o ideal realmente é que aquilo que nós utilizamos, nós celíacos, não tenha contato com nada, com farinha, com pão, com nada, assim, né? Até questão da esponja que você usa para lavar a louça. Também. Nós precisamos, porque fica muita coisa, a gente sabe, né, que a esponja é um lugar não muito, sim, né? Sim. Ela se cria muitos... e acabam ficando resíduos também dos alimentos, que é difícil de tirar, porque o glúten, o glúten ele é uma cola, assim, né? Ele dá elasticidade ao alimento. Então, ele é de difícil limpeza, vamos dizer assim, né? Difícil retirar ele. Então, o ideal aqui, não vamos arriscar. Então, a gente se priva de tanta coisa, né? Então, a gente cuida bastante nessa parte também, que a louça seja, né, uma esponja específica. Lá em casa a gente não tem problema, porque o Jonas também já entrou na dieta, ele também come sem glúten, o almoço também é tranquilo de preparar. Em casa a gente é fácil, né, de cuidar. O nosso desafio é sair de casa e comer fora de casa, porque em Itajaí, infelizmente, nós não temos nenhum restaurante que seja seguro para celíacos. Eles até têm opções sem glúten, porém com o risco de ter uma contaminação cruzada. Por causa do preparo, né? Por causa do preparo, porque é feito com outros alimentos. E aí a gente mesmo, até aprender todo o cuidado, né? Sofre bastante, né? A gente sofre, a gente não sabe, a gente não pensa nos temperos, a gente não pensa nesse cuidado. Até uma esponja, porque assim... Uma forma de pão, às vezes, fica lá com um restinho de massa. Então, assim, por mais que a gente limpe, por mais que a gente tire, por isso que esse cuidado de, talvez, de ter só, né, de ter aquilo exclusivo mesmo, né, para os alimentos sem glúten. Vamos rezar, então, Jeane, né, entregar esse programa, a nossa vida, nas mãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. No último programa, nós falamos de Santo Tomás de Aquino, professor e consultor da Ordem. A Vida dos Santos. Jeane, e quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Boaventura, bispo e reconhecido doutor da Igreja de Cristo. Então conta para o povo, Jeane, um pouquinho sobre a vida de São Boaventura. São Boaventura era um homem de muita ciência, porém de maior humildade e conhecimento de Deus. O santo de hoje foi bispo e reconhecido doutor da Igreja do Cristo, que chamou pescadores e camponeses para segui-lo no carisma de Francisco de Assis, mas também homens cultos e de ciência. São Boaventura era um destes homens de muita ciência, porém de maior humildade e conhecimento de Deus. Por isto, registrou o que vivia. Escreve ele: não basta a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circunspecção sem o júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. Boaventura nasceu no centro da Itália em 1218 e, ao ficar muito doente, recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça, tomou-o nos braços e disse: ó Boaventura! Entrou na ordem franciscana e, pela mortificação dos sentidos e muita oração, exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade, a ponto de seu mestre qualificar-lhe assim: parece que o pecado original nele não achou lugar. São Boaventura, antes de se destacar como santo bispo, já chamava, sem querer, a atenção pela sua cultura e ciência teológica. Por isso, ao lado de Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, caracterizaram o século XIII como o tempo de sínteses teológicas. Certa vez, um frei lhe perguntou se poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica. A resposta do santo não foi outra: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. O doutor Seráfico assumiu muitas responsabilidades, como ministro-geral da Ordem Franciscana, bispo, arcebispo, até que depois de tanto trabalhar, ganhou com 56 anos o repouso no céu. São Boaventura, rogai por nós. E nesse quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem de São Lucas, que diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias.
Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Mas o rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E hoje, com a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, Cristo apela à compaixão humana, como se dissesse: Sede misericordiosos como o vosso Pai o é. Frase escolhida, inclusive, como lema para este ano da misericórdia que celebramos. Já era possível vislumbrar essa ligação, na verdade, entre a misericórdia de Deus e a dos homens, quando o Senhor exortava: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. São Gregório Magno, de fato, comentando este versículo, indicava que os homens, para encontrarem após a morte alguma coisa em suas mãos, devem pôr antes da morte suas riquezas nas mãos dos pobres. Essa lição do Papa Gregório condensa, na verdade, toda a parábola que nos é narrada no dia de hoje. Enquanto o rico anônimo recebeu todos os seus bens durante a vida, o pobre Lázaro só suportou males. O rico se vestia com roupas finas e era rodeado de fartos banquetes, ao passo que Lázaro trazia as feridas como roupas e as migalhas como alimento. No fim de seus dias, os destinos desses 2 personagens se inverteram por completo. Lázaro, cuja miséria sequer uma alma humana tinha ousado acudir, carregado pelos próprios anjos de Deus, foi para junto de Abraão. O rico, porém, só se conta que foi enterrado, e logo depois o autor sagrado já o descreve no meio dos tormentos do inferno. 2 realidades, portanto, se oferecem à nossa meditação: a vida terrena, ante mortem, a vida eterna, pós-mortem. Na primeira, diz São Gregório Magno, é preciso que ponhamos nossas riquezas nas mãos dos pobres. Ninguém se assuste com essa afirmação, porque, à parte o que pregam as ideologias materialistas de nosso tempo, o dever de dar esmolas é uma constante na doutrina moral da Igreja, nas Escrituras e no próprio direito natural. Ao mesmo tempo, porém, acudir às necessidades dos outros nem sempre se resume a uma assistência meramente material.
Uma glosa antiga ao Evangelho de São Lucas diz que de 2 modos é possível carregarmos a cruz de Cristo, ou quando pela abstinência se aflige a carne, ou quando pela compaixão ao próximo se aflige nosso espírito. Ter compaixão quer dizer, literalmente, sofrer com o outro. E o dinheiro é apenas parte periférica desse preceito. Depois desta vida, enfim, 2 lugares estão reservados aos homens: o céu aos justos e o inferno aos maus. Tertium non datur. E como a gente vê assim no nosso dia a dia, né, Jeane, a oportunidade que a gente tem, às vezes, de ajudar um pobre, né? E não digo assim aquelas pessoas que a gente sabe, né, que estão assim nas ruas, mas que usam drogas, enfim, que querem. Mas existem pessoas que realmente passam fome, né? E chegam perto de nós e essa questão de sofrer com o outro, né? Como a gente, assim, por exemplo, que tem uma casa, que tem uma vida, né, boa, claro, com todas as limitações que nós temos, nós não sofremos, né? É difícil, assim, a gente sofrer com o outro, né? Isso é uma coisa que toca bastante, assim, a gente, essa parte da reflexão. Sim, principalmente no mundo que nós vivemos, a preocupação, muitas vezes, é apenas consigo. Sim, o individualismo tem predominado hoje. Né? Então, verdade. as pessoas dificilmente olham para o outro. Até também por medo, também pelos dias de hoje, de um assalto, né? Às vezes, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem interessante, assim, porque quando a gente tem a oportunidade de ajudar um irmão que sofre, né, um pobre, alguém que precisa realmente de um alimento ou de água, enfim, é para a glória de Deus mesmo, né? E que bom que tenhamos essa oportunidade, né? O purgatório trata-se de uma realidade transitória, na verdade é uma purificação, porque passam as pessoas que foram salvas, sem, no entanto, terem atingido a perfeição de vida. Céu e inferno, além disso, são moradas definitivas. Embora o Senhor tenha posto na boca do rico condenado uma espécie de súplica arrependida, não há arrependimento nenhum para os réprobos. Então, é nisso que a gente acredita, né? Ou nós vamos para o céu ou para o inferno. Nós podemos, sim, se Deus quiser, chegar ao purgatório, né? Se Deus nos permitir, já estaremos felizes porque o purgatório é a certeza do céu, né? Mas, após a morte, a decisão que eles tomaram de apartar-se de Deus é como a dos anjos rebeldes, irrevogável, não tem como voltar atrás, né? O grande abismo de que fala Abraão na parábola nada mais é, portanto, que a rejeição consciente e deliberada do Criador, que acontece já nessa vida, com o drama do pecado mortal. E é aí que as pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta que não indo à missa, que deixando, mas isso eu posso fazer depois, eu vou ter tempo, né? Vão se envolvendo no pecado e acabam se afastando tanto de Deus, né? E por isso o inferno realmente existe. Mas como invenção angélica, não criação divina. O Senhor não nos criou, afinal, para sermos condenados à infelicidade eterna. Ele fez-nos livres para que nós pudéssemos ou aceitar ou negar o seu amor, cabendo a nós, portanto, decidir, pronunciar-lhe a última palavra. Meditar sobre essas realidades escatológicas é o grande segredo para nos livrarmos do pecado da avareza e do apego aos bens deste mundo, causas por que foi condenado o rico da parábola de hoje, tendo sempre diante dos olhos que, como diz o apóstolo, a figura deste mundo passa. Mais fácil nos será abrir as mãos para socorrermos e aliviarmos as misérias de nossos semelhantes e recebermos, por fim, uma recompensa na eternidade.
Essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho pode ser encontrada também no site do Padre Paulo Ricardo. E, Jeane, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? O conselho é que a cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna. Orando com Padre Pio. Eu sempre ouço pessoas dizerem que se converteram. Mas, ora, a conversão é um processo, é uma luta diária. Todos os dias nós estamos em processo de conversão. Todos os dias fazemos escolhas. Todos os dias temos diante de nós o bem e o mal. Exatamente como na reflexão do Evangelho, né, que acabamos de meditar. Então, nós podemos escolher entre o pecado e a graça de Deus. Nós somos livres, graças a Deus. Deus nos fez assim. Meu irmão, minha irmã, se você ouvir alguém dizer que está convertido, pode ter absoluta certeza de que isso é mentira, viu? Só estaremos realmente convertidos no céu, depois de nos purificarmos de todo o erro cometido nessa vida. Nem o Papa, gente, nem o Papa está convertido. E a cada acerto, nós subimos um degrau. Embora a cada pecado, desçamos um degrau. Mas o importante é caminhar, não desanimar. E por isso que o Santo Padre Pio fala, né, sobre essa questão do degrau. Então, cada vez que nós fizemos uma boa ação, né, seguimos os conselhos de Deus, estamos perto de Deus, a gente sobe um degrau. E, ao mesmo tempo que nós pecamos, porque muito nós pecamos, né, se duvidar mais do que gostaríamos, mais do que acertamos, mas nós acabamos descendo, né, esse degrau. Essa é a analogia que o nosso Padre Pio fala para nós de hoje. E nós precisamos mesmo romper com o pecado, porque ele forma correntes que nos amarram, nos prendem e nos puxam para trás, nos afastam de Deus. Mas a nossa fé, a nossa força de vontade nos levam ao arrependimento de nossas faltas e, consequentemente, nos ajudam a buscar o perdão de Deus no sacramento da confissão e, assim, subir mais um degrau em direção à glória eterna. Mas acontece que tem pessoas brincando com os degraus, como se estivessem numa aula de step de uma academia. Sobe e desce, sobe e desce. Desce cada vez que peca. Sobe cada vez que se reconcilia com Deus. Deus tem um coração misericordioso, sempre disposto a perdoar. Mas isso não significa que ele não se entristece quando pecamos. O nosso pecado fere o coração de Deus. O nosso pecado nos afasta da amizade com Deus. Precisamos parar com essa brincadeira de peca, confessa e romper definitivamente com o pecado. O pecado destrói, aniquila, deforma, ele nos mata. E é bem assim mesmo, né? Mas por isso que a gente falou ali que a cada dia é uma luta, né, Jeane? Eu vejo assim que agora eu e o Raiman, a gente tem o hábito de nos confessarmos toda semana. E aí a gente vê como que anda a nossa vida, né? E a gente tem pecados, assim, que toda semana a gente tem que falar sobre isso, mas que a gente, na próxima, vai tentar, mas vai cair de novo, né? Nós somos fracos mesmo, né? Só que a gente pode viver sem o pecado. Nós podemos ter uma vida reta, né? Falta é vergonha na cara mesmo. Falta é vontade, né? De não mais pecar. Falta determinação. A cada degrau que subimos em direção à glória eterna, descemos 3 ou 4 em direção à condenação eterna. Deus nos ama, Ele é amor, mas nos quer santos. Busquemos, então, a santidade com determinação, sem desanimar. Às vezes, uma pessoa comete um erro e acha que tudo está perdido, e então desiste de continuar. Mas precisamos continuar caminhando, precisamos nos manter no caminho e não desanimar, mesmo que venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina.
Neste mundo temos muitas tribulações, mas com joelhos no chão e terço na mão vamos combater o bom combate e expulsar de nossas vidas o pecado. Não se iluda com pessoas que mudam de religião e se dizem convertidas. Ninguém precisa mudar de religião para mudar de vida. A mudança acontece dentro de nós. E na maioria das vezes, estes ditos convertidos acabam cometendo pecados ainda maiores e o tombo é enorme. Sigamos em frente e subamos degrau por degrau em direção à glória eterna, pois é lá o nosso lugar. Que assim seja. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo, ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena como se só existisse essa vida e mais nada. E aí vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo e são egoístas e hedonistas. Só se preocupam com o próprio umbigo e só buscam satisfazer os prazeres do corpo, como se não existisse mais nada à sua volta. Quando veem um irmão pobre, sofredor de rua, desviam o olhar. Mas São Francisco de Assis nos dá um importante conselho. Quando vês um pobre, meu irmão, tens à frente um espelho do Senhor e de sua pobre mãe. Que bonito isso, né? São Francisco não admitia que falassem mal dos pobres, aliás, que falassem mal de ninguém. Lembro-me de um trecho do filme sobre a vida do Padre Pio, quando alguém comenta com ele sobre um bispo que era corrupto. Padre Pio dá um bofetão na pessoa e esbraveja: "Quem és tu para falar de um bispo da igreja?" E, de fato, aquele bispo era corrupto, mas mesmo assim, Padre Pio não admitiu que falassem mal dele. E da mesma forma, ao refletirmos sobre a atitude de São Francisco, ao repreender um irmão por ter falado mal de um pobre, podemos também entender o lado deste irmão. Quem sabe, de fato, ele tivesse razão. Quem sabe, de fato, aquele pobre era pobre em bens materiais, mas rico em desejo, ou seja, era ambicioso. Francisco amava a pobreza, e seus frades também. Mas aquele pobre que eles encontram poderia sim ser um pobre que ambicionava muitas coisas, um pobre que era ganancioso, invejoso talvez. Não estou aqui afirmando que ele era de fato, mas estou supondo que talvez houvesse a possibilidade de ser. E que aquele irmão percebeu isso. Fez um comentário infeliz, mas que talvez fosse verdade. Mesmo sendo verdade, Francisco o fazia humilhar diante do pobre e pedir perdão. Disse-lhe: "Tira já o teu hábito, ajoelha-te aos pés do pobre e confessa a tua culpa. Não peças apenas o perdão, roga também que reze por ti."
O frade, pela santa obediência, fez como mandou o seráfico pai. Mas talvez isso tenha doído mais do que a bofetada que o padre Pio deu no homem que falou mal do bispo, que de fato era corrupto. Na verdade, é que não importava para Francisco, naquele momento, a conduta moral do pobre, pois nele o Santo de Deus via o próprio Cristo. São Francisco se incomodava com a conduta moral dos seus frades e queria lhes ensinar a tratar bem os pobres. E ele dizia, abre aspas, quando vês um pobre, meu irmão, tens à frente um espelho do Senhor e de sua pobre mãe. E da mesma maneira, nos doentes deves ver as enfermidades que ele assumiu por nossa causa, dizia Frei Francisco. E este é um belíssimo ensinamento. Quantas vezes, quando vemos um pobre de rua, maltrapilho, cheirando mal, com uma garrafa daquelas de plástico com um pouco de cachaça dentro, andando por aí, nós desviamos o olhar, não é mesmo? Verdade. Quando estão dormindo nas calçadas, atravessamos para o outro lado. Quantas vezes os julgamos dizendo que são bêbados, vagabundos, drogados, que não querem trabalhar, e nos esquecemos de que neles está Cristo. No Cristo pobre, desfigurado, humilhado, flagelado, despido na cruz. É a figura do Cristo chagado que vemos no pobre, no marginalizado, no excluído. Sem nos importarmos com suas condutas morais, sem nos importarmos com o que eles fizeram ou deixaram de fazer, isso é tema para outro momento. Num outro momento, podemos ajudá-los a mudar de vida, a tomar um banho, a deixar as drogas, a arrumar um emprego, a se reintegrar na sociedade. Lembrando que muitos deles querem se reintegrar na sociedade, mas também muitos não querem, e nós precisamos respeitar as suas decisões, né? Só que no primeiro momento o que nós precisamos é amar. Ele é o nosso próximo, aquele que precisa de nós. Não apenas de um prato de comida ou de um trocado, até para comprar a cachaçinha dele, né? Mas de uma palavra amiga. O que ele não precisa é do nosso julgamento, né? Ele precisa do nosso abraço, de um minuto do nosso tempo, precisa do nosso olhar, um olhar generoso, um olhar fraterno, um olhar que cuida, que ama, que protege, que se preocupa. Ou que mesmo está ali apenas para ouvir, né? Mas que lhe dê atenção, que acolhe, que faz com que ele se sinta gente. Tirar o hábito, como o Francisco mandou ao irmão, é um ato de despojamento. Despir-se do nosso orgulho e pedir perdão. Precisamos fazer isso. Não estou dizendo que agora você deva ir às ruas e se ajoelhar diante de cada pobre que encontrar e pedir perdão por cada vez que você o ignorou, que falou mal dele e assim por diante. Mas num momento de contrição, num exame de consciência, poderia ser adequado diante do Santíssimo Sacramento ajoelhar-se e pedir perdão a Jesus por não ter reconhecido no pobre, por tê-lo julgado, por tê-lo humilhado, além de todas as humilhações e privações que ele já passou por amor de nós. Amém. E nós chegamos ao quadro mais gostoso, segundo o Heymann, aqui no programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome,
que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. E a cerveja de hoje é uma cerveja especial, é uma Saint Lakeside Gluten Free Beer. Muito bem. É a primeira cerveja sem glúten brasileira. O processo exclusivo de degradação do glúten garante o sabor e o aroma das melhores cervejas maltadas. Isso aí, beba com moderação, viu? Porque afinal não tem glúten, mas álcool tem, viu, galera? E o teor alcoólico é 4,5%. Essa cerveja é um produto apto para celíacos, porque a concentração de glúten é menor do que 6 ppm, né? As partículas por milhão que a gente tinha comentado anteriormente. Os ingredientes são água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Produção em envase, Cervejaria Farrapos Limitada. Muito bem, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. É uma cerveja? É suave, né? É. Ela é suave, sim. Ela tem um gosto bem bacana. Gostei, assim. Ela parece até... Eu acho que é suave mesmo, não doce, mas suave. Não é muito encorpada. Mas eu estava curiosa para saber, porque uma cerveja sem glúten, né? E a gente fica assim... Eu estava curiosa para saber, mas muito bacana, bem interessante. Parece uma cerveja comum, não tem nada de diferente, assim, para quem toma, né? Eu que tomo cerveja comum e tomo essa. Você já tinha tomado ela? Não tinha tomado ainda, porque eu nunca fui muito de cerveja, assim. Já tinha tomado, assim, mas bem raramente. Então, vamos dizer que não era um alimento, algo que me fizesse falta, assim, né? Então, nunca tinha provado. Sim. Mas eu gostei. Eu acho que tomaria tranquilamente essa. E no quadro mais polêmico do nosso programa hoje, vamos falar sobre aquele povinho enjoado, nojentinho, como alguns dizem, ou até mesmo frescos, né? Como nós já ouvimos, que não querem comungar do pão eucarístico só porque ele contém glúten. O que você acha disso, Giane? A hora da treta. E a pergunta é possível celíacos participar da Eucaristia? E aí, o que você me diz? Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a doença celíaca, como nós já tínhamos dito, é uma condição crônica que afeta principalmente o intestino delgado, né? Uma intolerância permanente ao glúten, proteína encontrada no trigo, centeio, cevada, aveia e malte. E o tratamento, como também falamos, é evitar por toda a vida alimentos que contenham glúten. Trata-se de uma doença que atinge um número significativo de pessoas e também com variada intensidade, né? Existem celíacos que apresentam uma reação leve ao glúten e outros uma reação extremada. E como então essas pessoas podem comungar, uma vez que as hóstias são feitas de trigo? O cardeal Joseph Ratzinger, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 24 de julho de 2003, assinou uma carta circular falando sobre o uso do pão com pouca quantidade de glúten e do mosto como matéria eucarística. Nela afirma que as hóstias completamente sem glúten são matéria inválida para a Eucaristia. E que são matérias válidas as hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de modo que nelas esteja presente uma quantidade de glúten suficiente para obter a panificação sem acréscimo de substâncias estranhas e sem recorrer a procedimentos tais que desnaturem o pão. Já existe no mercado hóstias especiais para os celíacos, que contêm uma reduzida quantidade de glúten, uma vez que é impossível confeccioná-las e consagrá-las totalmente sem glúten, conforme foi dito acima. De forma prática, o celíaco com grau médio ou baixo de intolerância que possa fazer uso de uma reduzida quantidade de glúten deve adquirir as hóstias especiais e acondicioná-las, numa teca exclusiva e colocá-las sobre o altar
com os outros recipientes. No caso de pessoas, né, de uma pessoa, um celíaco, que tem uma intolerância extremada ao glúten, essa intolerância extremada é a pessoa que reage até ao contato, né, porque tem pessoas que desenvolvem dermatite herpetiforme, que é uma dermatite pelo contato próprio da pele com o glúten. Poxa. Então, uma reação... O problema no intestino, todos os celíacos têm, né? Independente das reações externas que o glúten provoca. Mas tem pessoas que até o próprio contato na pele já lhes provoca sensações bastante desconfortáveis e uma dermatite. Então, para essas pessoas, talvez essa pequena quantidade, porque é uma quantidade segura nessas hóstias, elas estão abaixo dos 10 ppm, né? Então... Mas essas pessoas que o próprio contato é prejudicial, essa ínfima quantidade, esse contatozinho ali pode prejudicá-la, né? Então, nesses casos, o documento indica que o fiel comungue apenas do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O fiel que sofre desse fluxo celíaco fica impedido de comungar sob a espécie do pão. Inclusive o pão que é desprovido de glúten, né, parcialmente desprovido de glúten, ele pode comungar somente sob a espécie do vinho. Nesse caso, o celíaco deve adquirir um cálice exclusivo que pode ser encontrado em lojas especializadas e igualmente colocá-lo sobre o altar para que o vinho seja consagrado no momento propício. E quando é o sacerdote que tem essa intolerância extrema ao glúten? De acordo com o mesmo documento da Congregação para a Doutrina da Fé, este sacerdote não pode celebrar o santo sacrifício. O sacerdote, impossibilitado de comungar sob a espécie do pão, inclusive o pão parcialmente desprovido de glúten, não pode celebrar a Eucaristia individualmente e nem presidir a concelebração. Dada a centralidade da celebração eucarística na vida sacerdotal, é necessário usar de muita cautela antes de admitir ao presbiterado candidatos que não podem, sem grave dano, ingerir glúten ou até mesmo álcool etílico. E a medida pode parecer por demais dura, mas é preciso entender que para que o sacrifício da missa seja completo, é necessário que o sacerdote comungue do pão e do vinho. E se isso não acontecer, a missa está incompleta. A Igreja acolhe a todos os seus filhos e oferece digna solução para que todos possam participar do banquete sagrado que é a Eucaristia. E a reflexão sobre esse tema tão importante, né, na minha opinião, muito importante, em que a Giane, que sofre na pele, né, essa situação, pôde esclarecer tantas coisas para nós. Ela se baseia num texto que pode ser encontrado também no site do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. E se você ainda não é aluno do Padre Paulo, inscreva-se agora e participe dos cursos, pois vale muito a pena, viu? Rezemos então a Virgem que nos proteja e nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Giane. Que Deus te abençoe e abençoe nós todos. Paz e bem. Paz e bem. Obrigada também, Maria Carolina.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.